Pessoal, vamos agora ver alguns elementos que não são do tipo input, mas servem para o usuário fazer entrada de informações, selecionar informações, interagir, enfim. Começando aqui por uma trinca que eu vou fazer aqui para vocês, que é o select, depois o text area e o button. Aí depois eu vou fazer mais um outro vídeo para outros tipos aqui de elementos que a gente pode colocar para o usuário ter esta iteração, tá? E normalmente, como eu estou falando, nós estamos colocando estes campos dentro de forms, mas eu posso colocar eles do lado de fora de um form tranquilamente, ok? Começando pelo select, então o select, o usuário pode selecionar opções dentro de uma lista de opções, tá? Só que essa mecânica do select, ela não é tão simples quanto as do input que a gente viu. Então vamos ver aqui como que o select ele vai funcionar. Então para isso, vou tirar daqui da tela, vou no formulário. Eu falei que vai ser select, falei que vai ter o text area e falei que vai ter o button nessa trinca que eu vou fazer agora. Portanto, eu vou colocar os três aqui, HTML5. Então vamos lá, vamos ver, o título vai ser select text area e button. Vou colocar aqui meu form. Opa! E vou começar aqui colocando o meu select, certo? Também vai pedir um nome e um ID para o meu select. Então, vou fazer um exemplo bastante parecido. Vou colocar uma lista de estados para a pessoa selecionar. E vou colocar aqui o ID estado também. E o que vai vir dentro desse select, tá? Vão vir as opções, tá? E essas opções eu vou dar por meio da tag option. E no meio da tag option eu vou colocar um valor. Por exemplo, eu quero que o usuário envie, ou que seja enviado, né? Nossa, São Paulo, quando o usuário clicar em cima do SP, tá? Então o que está aqui como filho de option vai ser aquilo que vai aparecer na tela como opção, tá? E este value vai ser o valor que vai ser enviado, tá? Junto com o identificador de estados, tá? Vai fazer o parzinho, né? Estados, e vai colocar esse valor na frente aqui na hora de enviar esta informação. Tudo bem? Então, estados, e aqui dentro do estados eu vou colocar uma série de opções, né? E o que ele vai enviar é o value, mas o que vai aparecer é o que está aqui. Então, vou colocar aqui Mato Grosso do Sul, certo? Vou colocar aqui MS, e vou colocar mais um aqui para vocês verem. O Rio de Janeiro, e vou colocar RJ. Tá? E aqui eu vou colocar um input do tipo submit, por enquanto, submeter, só para a gente ver o que vai acontecer. E eu vou colocar aqui o copypath. Vou abrir esta página. Eita, que eu sabia que tinha dado caquinha. Tá? Temos aqui, ó, o select que eu fiz. A princípio, a primeira opção do select é a opção selecionada por padrão, certo? Aqui tem todos os valores que eu coloquei como filhos de option, SP, MS, RJ. Só que a hora que eu selecionar um valor e clicar aqui no submeter, ele vai enviar essas informações. E vamos ver o que está acontecendo com essas informações. Ó. O que ele está enviando é Mato Grosso do Sul. Apesar de eu ter selecionado MS, tá? O que ele está enviando é aquilo que está especificado como value, tá? Dentro da tag option. Tudo bem? Tranquilo? Esta mecânica aqui do nosso select. Bom, além disso, tá? Eu tenho uma seguinte variante aqui que eu posso considerar. Eu vou criar um outro select, só que agora é para a pessoa selecionar disciplinas. Tá? Então, só para organizar isso bonitinho, eu vou colocar aqui um label, for estado, colocar aqui, selecione o estado, dois pontos, colocar isso dentro de um div. Tá? Jogar tudo para cá. E agora eu vou fazer um select aqui para o meu usuário selecionar disciplinas. Vou colocar uma div também, label for disciplinas. Então, vou colocar selecione as disciplinas, dois pontos,
Vou colocar um select aqui, select, então, portanto, disciplinas. E dentro do select, como nós vimos, né, eu vou ter meus options. Então, option. O que vai ser o vale? Eu vou colocar aqui algumas disciplinas do curso. Eu vou colocar um número um pouquinho grandinho, porque depois eu vou utilizar uma outra técnica aqui. Então, engenharia de software. Tá? E aqui vai ser engenharia de software. Deixa eu dar um Alt Z só para caber tudo na minha tela bonitinho. Eu vou colocar aqui gestão de projetos. Então, vou colocar aqui gestão de projetos. Vou colocar option, programação orientada a objetos. E aqui vou colocar programação orientada a objetos. Programação web. Então, programação web e programação web, só mais duas disciplinas. Vou colocar inteligência artificial. E aqui também vai ser inteligência artificial e sistema de apoio à decisão. Vou colocar aqui sistemas de apoio à decisão. E aqui sistemas de apoio à decisão, certo? E aí vamos supor que o meu usuário, deixa eu primeiro carregar para vocês verem, o meu usuário ele vai ter que selecionar as disciplinas que ele vai cursar no semestre, por exemplo, né? Mas perceba que da forma como está aqui, não está tão fácil para o usuário selecionar todas as disciplinas. Eu diria que não está tão fácil, beirando ao impossível do usuário selecionar todas as disciplinas que ele quer. Por quê? Tá? Vou ter que clicar para baixo, então eu não estou vendo todas ou uma boa parte das disciplinas que eu quero selecionar. E aí eu vou tentar selecionar mais de uma disciplina. Então, por exemplo, vou tentar segurar o Ctrl, vou clicar e a hora que eu cliquei, fechou. Tá? Então, eu não consigo selecionar mais de uma disciplina aqui. Então, vou resolver esses dois problemas aqui. Primeiro, tá? Dentro do Select, posso ter um atributo chamado de Size, em que eu consigo especificar o número de disciplinas que vão ser exibidas na tela ao mesmo tempo. Ou como se fosse o tamanho da minha lista. Tá? Então, se eu colocar aqui 5, por exemplo, o que vai acontecer? A hora que eu der um F5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas sendo exibidas na tela neste momento. Tá? Um total de 6, né? Então só ficou uma de fora. Mas perceba que a hora que eu coloquei o Size, eu saí do menu drop-down aqui, ou de uma lista drop-down, que é uma lista retrátil, como preferirem, para uma lista que já fica, vamos dizer assim, exibida, expandida na minha tela. Ok? Então o Size vai especificar o número de elementos que vão aparecer na minha tela e o restante você vai rolando para ver os demais elementos. Além disso, tá? Eu posso também colocar a opção Multiple. A opção Multiple, o atributo, a propriedade Multiple, vai me permitir que, a hora que eu segure o Ctrl, por exemplo, tá? Então, clique em Engenharia, Ctrl, Programação Objeto, Ctrl, Inteligência Artificial, eu consiga selecionar mais de uma disciplina ao mesmo tempo. Tudo bem? Falhou alguma coisa aqui para baixo, hein? Ficou sobrou um selectzinho aqui, não sei de onde saiu. Beleza? Então, eu já matei essa opção, só para a gente ver o que acontece, tá? Vou dar um Ctrl C e vou colar essa URL aqui. Então, aquelas múltiplas opções, ó, disciplinas, tá vendo? Ó, veio inteligência artificial, só que perceba que aqui ó, veio disciplinas, programação orientada a objeto, e veio aqui, um pouquinho mais para trás, o disciplinas engenharia de software. Então, o que ele está pegando na hora de submeter é repetindo o valor do name do select e colocando o parzinho para cada o valor que o usuário selecionou. Então, disciplina engenharia, disciplina programação web, disciplina inteligência artificial. E vai enviar dessa forma para o servidor. Tá? Aí, do outro lado, meu servidor, a gente pode fazer mecanismos inteligentes de criar chaves, né, únicas, e aí, se vier mais de um valor para uma mesma chave, eu crio uma lista, por exemplo. Tá? Beleza,
E ainda assim, não tá tão, vamos dizer assim, agradável de selecionar. Se eu tivesse muitas opções, muitas disciplinas aqui, o que eu posso fazer para deixar isso um pouquinho mais agradável é separar essas disciplinas em grupos. Por exemplo, engenharia de software, gestão de projetos, são do grupo assim, vamos dizer assim, da área de engenharia de software, né, que é parte de planejamento, gestão, acompanhamento do software. Essa parte de POO e de programação web são disciplinas de programação, tá? Inteligência artificial, sistema de apoio à decisão, são disciplinas de sistemas inteligentes, tá? Então eu posso criar grupos de opções. Como que esses grupos de opções vão criar? Eu vou colocar um OPT Group, tá? E tudo que tiver dentro desse OPT Group vai pertencer ao mesmo grupo, tá? Então, por exemplo, se eu quero que engenharia de software e gestão de projetos pertençam ao mesmo grupo, elas vão ficar dentro do OPT Group. E aí, dentro desse OPT Group, eu vou dar um rótulo para ele. No caso aqui, são... chamar de... pode ser, engenharia mesmo, né? Engenharia de software. O problema é repetir o nome. Certo? Aqui nas disciplinas de POO e programação web, eu vou colocar como label do rótulo do grupo delas. Como label do grupo delas são disciplinas de programação. Tá? E aqui, dentro da disciplina de inteligência artificial, sistema de apoio à decisão, tá? OPT Group. Vou colocar um label, esse de sistemas inteligentes, certo? Vou pegar, vou atualizar a minha página. E vamos lá. Tá aqui. Atualizei. E o que aconteceu? Perceba que os OPT Groups que eu criei, né? Cada grupinho que eu agrupei ficou, vamos dizer assim, como se fosse um subitem do grupo, tá? Isso daqui é o label do grupo. Então, label engenharia de software, label programação que eu defini, label sistemas inteligentes, tá? Você não pode selecionar os labels, eu tô clicando aqui, ele não tá indo, tá? Mas eu posso selecionar aqui normalmente os demais itens, tudo bem? Então, com isso, matamos a parte do nosso select e... Bom, pessoal, e aí nós temos o text area, tá? O text area é para você fazer uma entrada de texto também. Você pode se perguntar, mas eu tenho um input text que a gente viu anteriormente. Ok, tem. Só que pensa numa situação prática em que você tem lá o seu input text, tamanho definido, tá? Coloquei lá 30 que seja grande, e você está digitando um depoimento, tá? Avaliando algum produto, enfim, normalmente o seu depoimento, se não for, é muito bom, é ótimo, pode ser um textinho um pouco grande. E aí você quer rever aquilo que você digitou. Aí você vai ter que pegar o cursor, ficar jogando o cursor para trás, para ver o começo do texto, mas aí você não vê o final, aí você vai ter que colocar o cursor para frente. Não é algo muito agradável de se fazer, tá? Então, para isso, a gente pode disponibilizar o text area, que vai ser uma área de texto maior. O usuário pode, inclusive, ir digitando texto. Como se o texto não for cabendo, ele já vai quebrando em múltiplas linhas, ou enfim, eu posso colocar barra de rolagem. E de forma que tem uma área maior para o usuário poder digitar um texto maior, que o usuário consiga ver todo o texto que ele digitou de maneira mais fácil. Tá? Então nós temos uma área de texto que pode ter múltiplas colunas e múltiplas linhas. Bem? Bom, text area é muito simples da gente trabalhar. Né? Então vou colocar um text area aqui dentro. Tá? Então vou colocar opt group, fechei o meu select, fechei minha div. Tá? Vou colocar uma outra div aqui, vou pedir para o usuário digitar o endereço dele, então label, endereço. Tá? Perceba que da forma como a gente está fazendo também não está ficando esteticamente da melhor maneira possível, mas no exercício prático a gente vai trabalhar com CSS para deixar esse formulário mais bonitinho. Tá? E aqui dentro do text area, name, ID, tá? Vou colocar ambos endereço e endereço, tá? Aqui o col seria o nome de caracteres nas colunas, meio que o size da coluna, e o rows o número de linhas, né? Meio que o tamanho das linhas. Pode utilizar dessa forma ou pode utilizar via CSS, desculpa, o width e o height, como nós já vimos anteriormente, tá? Vou deixar com esse valor padrão. E se eu colocar simplesmente dessa forma, o que vai acontecer? Vou atualizar aqui. Temos aqui o nosso endereço, né? Eles são inline, então parecem um do lado do outro. Depois eu vou colocar esse cara para cima, tudo bonitinho, porque a gente só está colocando os componentes, tá? E aqui eu posso ir digitando, tá? Quebrando linha, dando enter, tudo bonitinho, tá? Se por acaso a palavra não caiba, ele já quebra para a linha de baixo, tá? Então tem uma área um pouco grandinha aqui. Primeira observação que eu faço é que se eu colocar um valor dentro do text area, tá? Vou colocar aqui teste, esse valor corresponde ao
value, vamos dizer assim, dentro do text area, certo? Aqui, inclusive, ó, eu quebrei a linha, eu tenho uns espacinhos aqui, ó, ele foi considerando todos esses caracteres dentro do teste. Se eu deixar ele bem justinho aqui, a minha área de texto, tá? Vou colocar o teste aqui, vou atualizar, agora ele fica coladinho aqui na frente, tudo bem? Então essa é a primeira observação que eu faço a respeito do text area. Outra observação que eu faço aqui por padrão, tá? Esse text area, tá vendo que tem um íconezinho aqui e a hora que eu coloco, eu fico numa setinha na diagonal que me dá um indicativo que eu posso tanto expandir para baixo quanto para a direita, tá? Então, ó, eu consigo pegar e expandir essa minha área de texto, tá? Só que muitas vezes pode não ser interessante que você permita o usuário fazer isso daqui, porque ele pode quebrar o seu layout, tá? Você quer deixar isso fixo, ou, por exemplo, hoje mesmo eu estava utilizando uma caixa de texto para submeter uma revisão de artigo, ele só permitia que eu expandisse essa caixa de texto para baixo, não permitia para o lado, nem para encolher, enfim, tá? E aí como que eu faço para controlar isso daí? Eu vou fazer isso via CSS, tá? Então vou colocar aqui um link CSS, eu estou colocando o nome do arquivo, Select Text Area Button, então vai chamar Select Text Area Button, ok, vou colocar aqui, vou criar um CSS, vou pegar aquele Text Area, que tem um ID já que é o endereço, então vamos lá, hashtag endereço, tá? E aí eu vou colocar, por exemplo, ó, resize. Tem essas opções de resize, a gente já vai ver, mas por enquanto eu vou colocar none, tá? Se eu colocar none e atualizar, perceba que aquele íconezinho do cantinho aqui sumiu, tá? Agora eu não consigo mais redimensionar minha caixa de texto. Se ao invés do none, tá? Eu colocar vertical, tá? Vertical só nesse eixo, olha o que vai acontecer com minha caixinha de textos. A hora que eu passar o mouse, ó, ele só está dando aquela opção de setinha para cima e para baixo, indicando que eu posso redimensionar somente na vertical, tá? Então só posso fazer esse movimento, não consigo ir para um lado e para o outro. E a mesma coisa, vocês já podem deduzir que eu tenho o horizontal, tá? Que agora ó, eu só posso expandir de um lado para o outro, não posso expandir de cima para baixo, tá ok? Bom, então, temos o text area. Tem algumas propriedades legais do text area que eu estava esquecendo de falar para vocês, tá? Bom, nós temos a propriedade wrap, tá? Que ele vai indicar como que deve ser feita a quebra de textos. Então, conforme eu estou digitando aqui na minha caixinha de textos, né? Estou digitando, dotando espaço, não cabe, ela quebra a linha automaticamente, tá? Isso porque o padrão é o soft, tá? Então, o soft não deu, ele quebra a linha. Se eu colocar o off, então, por exemplo, vou ver aqui, wrap igual a off, significa que não tem quebra de linha automática. Eu vou atualizar, vou começar a editar e ele vai começar a colocar uma barra de rolagem horizontal. Só vai quebrar a linha a hora que eu explicitamente der o Enter, ok? Eu tenho também o hard, tá? O hard também vai fazer a quebra de linha, então vou colocar aqui, trocar para o hard, vou voltar para minha página, vou atualizar a página e vou começar a digitar, ó. Ele quebrou a linha, tá? Então, qual que é a diferença do soft para o hard? Vai ser na hora de você pegar esses dados e enviar esses dados, tá? Quando é do tipo soft, esta quebra de linha que ocorreu, ele não considera, tá? Foi uma quebra meramente estética, certo? Não tem um caractere de quebra de linha. Já o hard, na hora de enviar, se quebrou a linha, ele vai colocar um caractere de quebra de linha ali, tá? Então, essa vai ser a diferença dos dois. E a outra propriedade que a gente tem é o spell check, tá? Pode ser true ou false, true é o padrão. Vai falar se o elemento precisa ter a ortografia verificada ou não. Aí eu vou atualizar aqui. Vou colocar teste, não deu nada. Colocar bacata, a hora que eu der um espacinho, ele vai verificar aqui a ortografia para mim. Falar, opa, abacata está errada. Inclusive, eu posso usufruir aqui da correção automática dela. Abacanta, caramba, tá ruim. Então, vou colocar aqui abacate. E aí deu certo, tá? Se eu por acaso colocar false, então spell check false. E essa parte do soft e hard, a hora que eu fazer o exemplinho no meu back-end, só para rapidinho, eu mostro para vocês que vai ficar meio embaçado a gente ver isso na parte da URL, tá? Então, digitei, ó, tô digitando qualquer coisa nada a ver, abacata, sei lá, melon, enfim. Não está aparecendo nenhum tipo de correção ortográfica aqui para mim, tá? Então, essa função do spell check. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Spell check, ok, tá? Que é a questão da redimensão do text area.
E agora vamos finalizar essa parte com o button, tá? O button, então, é uma forma alternativa de eu criar botões. A gente já viu que tem botões do tipo normal, que é o button. Nós temos botões do tipo submit, nós temos botões do tipo reset, nós vimos que temos botões do tipo image. E a gente criou o botão com input, mas eu posso criar botões também com a tag button. Tá? Então, aqui, aqui não. Aqui eu vou criar um botão novamente submeter, só que agora, ó, utilizando o button, e perceba que ele já tem algumas opções aqui, tá? Button disable, tem um D, tem um R, tem um S, né? Que já são, vamos dizer assim, abreviações aqui, submit para o reset, e só o button normal é aquele botão de ação, né? Que eu tenho que programar alguma coisa para ele, tá? Vou colocar aqui um botão normal. A gente não tinha aquele input disable, né? Não vimos, tá? Se colocar aqui disabled não tem, tá? Mas aqui ele tem um botão disabled, tá? Vou colocar aqui teste, vou colocar um botão reset, que tem a mesma função do resetar, tá? Eu vou colocar aqui um botão submit, certo? Submeter. E a diferença do botão do input é que eu escrevi o rótulo, o botão dentro do value, tá? Aqui o rótulo eu escrevo entre as tags do botão, tá? Ah, mas aí eu queria uma imagem, tá? Aqui eu último input imagem aqui não tem. Ó, mas aqui eu posso, se você quiser um submit com uma imagem, é só vir aqui no conteúdo do botão, tá? E colocar uma imagem. Inclusive, você pode colocar imagem para qualquer outro tipo de botão, combinar imagem e texto, fazer o que você quiser dentro do botão aqui, certo? Então, só para a gente ver, se você quiser, por acaso, um botão submit com imagem, você coloca aqui uma imagem, tá? Não aconselho muito, não acho muito elegante, mas, enfim... Botão submeter JPG, colocar aqui o botão submeter, ok? Quer dizer, não aconselho desta forma aqui, eu gosto bastante de fazer ícone com botão, tá? Já faço um exemplinho para vocês verem, certo? Tá aqui o nosso botãozinho submeter, botão disabled, botão normal que não faz nada, tá? Ah, desculpa, o botão normal, tá? Se ele tá dentro do formulário, a hora que eu clicar ele tem o efeito de submit, certo? Não faz nada se você tiver um botão, tá? Você colocar ele de fora, lado de fora do form, certo? E agora eu clico nele, ele não faz absolutamente nada, o submit está dentro do formulário, ele vai submeter, tudo bem? E aqui tem aquele botão com imagem que a gente fez, ok? Também funcionando como submeter. O resetar, né? Se você digitar qualquer coisa, botão reset, ele zera tudo. Eu falei que eu acho bonitinho fazer e que eu costumo fazer com uma certa frequência, não com esse fundo cinza, mas depois a gente vai ver algumas maneiras bonitinhas de estilizar botão, é pegar um ícone, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, colocar um send icon svg, certo? Vamos pegar aqui algum svgzinho aqui com send icon. Download svg file. Baixou aqui bonitinho, tá? Só vou copiar ele para dentro da minha pasta. Vamos lá, Web 2021. Códigos, aula 4. Tô no vídeo, né? Vídeo. Eu não tinha pensado. Então, temos aqui o SVG. Vou colocar só send.svg, tá? Pra gente ver. E aqui dentro do botão, tá? Então, imagens. Vou colocar send.svg. Aqui eu vou escrever dentro do botão também, ao lado da imagem, né? Enviar. Ok. Vou dar um espacinho. Dar um espacinho. Vou vir aqui na minha página original. Vou atualizar. Aí já ficou um pouquinho mais bonitinho o meu botãozinho, tá? Mas depois a gente vai ver como que eu faço um do lado do outro. Enfim, tá? E aí mais pra frente, pessoal, a hora que a gente estiver trabalhando de fato com bibliotecas, CSS e tudo mais, a gente já vai ter umas bibliotecas bem legalzinhas para fazer esses botões com ícones aqui, tá? Deixa eu só ampliar para caber todo mundo na tela. Botões, isso daqui é tudo botão, tá? Enfim, associar botão, ícone e texto.
esses efeitinhos aqui de trocar de cor na hora que o mouse estiver por cima. A gente vai fazer isso na mão, né? Na hora que a gente vê parte de estilização, na próxima aula. Mas a gente vai ter as bibliotecas para a gente já conseguir esses efeitos de maneira bem mais rápida, ok? Aqui também, ó, ícone com botão, tudo bonitinho, tá? Veremos isso mais pra frente e até o próximo vídeo.